vamos, galerinha! Uma bela manhã para aprender física! O negócio é o seguinte, eu te confesso que eu não gostei daquele reflexo lá no fundo nos vídeos, ó. Fica sempre o reflexo da janela, o ideal era ter um blackout pra gente colocar lá, vou comentar com o pessoal. Mas é o que eu te disse, né? O ideal da aula não é ficar aqui assistindo a troco de nada, ou vou assistir para copiar uma frasezinha. É assistir para uma aula que tu realmente não compreendeu. E eu até te dou a dica de repente assistir a aula de outra turma que não a tua, porque a aula foi diferente, a aula nunca vai ser igual. E tu tem, né, uma diversidade maior aí para aprender. O que nós vimos então no começo? Primeiro que expliquei porque que física é tão apaixonante, né? Porque ela estuda desde os átomos, que são as menores coisas que te compõem, até as maiores coisas, que é o tamanho do universo e a origem da vida. Aliás, fiquei tão animado que essa semana eu escutei a notícia da NASA, né, que ela conseguiu gerar uracina, citosina e não sei se tiamina, todas a partir de cristal de gelo e pirina, bombardeado por radiação ultravioleta nas condições do espaço. Resumindo, né? Os tijolinhos da dupla hélice do DNA, né, foram obtidos a partir de matéria inorgânica e radiação ultravioleta pela NASA. De repente é uma experiência um pouco mais nobre do que aquela do Oparin, né, aquela experiência famosa do Oparin, que é tentar gerar algo vivo, algo orgânico, a partir de algo inorgânico, né? Teve um sucesso relativo a experiência do Oparin, mas hoje a coisa está indo num nível muito além. Então tu vê a física e a matemática e a química conseguindo mostrar que talvez a origem da vida, como a gente supunha, tenha ocorrido a partir de elementos não vivos. Muito doido. Mecânica. O que estuda mecânica? Estuda os movimentos. Dentro da mecânica, duas partes. Dinâmica, estuda a causa dos movimentos, e cinemática, que apenas quer descrever os movimentos. E dentro de cinemática nós vimos alguns conceitos básicos. Referencial, o ponto escolhido para medir a posição dos objetos. Posição, a que distância o objeto está do referencial. Movimento é quando o tempo passa e a posição muda em relação a determinado referencial. Repouso é quando o tempo passa e a posição não muda em relação a determinado referencial. Trajetória, todas as posições assumidas pelo corpo ao longo do movimento. Ponto material, disse do corpo cujas dimensões são desprezíveis do fenômeno analisado. Corpo extenso é o nome que se dá ao corpo cujas dimensões são importantes no fenômeno analisado. Revisão rápida. Deslocamento, distância e deslocamento escalar. Quando a gente vai ver um móvel se deslocando no nosso dia a dia, o que faz sentido para a gente é a distância percorrida. É quanto o cara de fato caminhou. Mas na física, geralmente, não é isso que nos preocupa. Ou a gente se preocupa com o deslocamento, ou com o deslocamento escalar. Para que a gente entenda a distinção deles, seria legal lembrar o que é grandeza física, grandezas físicas, o que são grandezas físicas, e conseguir reconhecer os dois tipos que nós vimos rapidamente, as escalares e as vetoriais. Primeiro, grandezas físicas, tudo aquilo que se pode medir. Se dá para medir, se dá para comparar, é grandeza física. Não custa comentar, pessoal, que existem 7 grandezas físicas básicas. Comprimento, massa, tempo são as clássicas, aquelas que tu precisa dominar hoje já. Comprimento, massa e tempo. Mas não custa comentar que tem intensidade de corrente elétrica, claro, temperatura, quantidade de matéria, e está faltando uma: comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente, temperatura, quantidade de matéria e luminosidade, intensidade luminosa. Todas as outras grandezas físicas que tu já pode ter escutado ou que tu vai ver ainda derivam dessas 7 básicas. Comprimento é o metro, massa é o quilograma, tempo é o segundo. E essas 3 que eu quero que tu decore inicialmente.
Tanto que o sistema internacional também é conhecido como NKS, as iniciais dessas grandezas importantes para a cinemática: metro, quilograma e segundo. Para tu te acostumando com as outras, intensidade de corrente elétrica em ampere, que a gente mede, temperatura em Kelvin, que a gente mede, quantidade de matéria é o famoso mol, e intensidade luminosa é o candela. É a única que eu acho que de repente é menos comum aí para a galera que não é da área, candela. Então todas as grandezas físicas derivam dessas 7. Se tu decorar o nome dessas 3 primeiras, eu vou ficar muito feliz. Show de bola. Grandezas físicas escalares ficam compreendidas com apenas 2 informações, módulo e unidade. Se eu te falar grandeza física e perguntar para onde não faz sentido, é um grande indicativo de que a grandeza da qual estamos discutindo é escalar. Já se eu te comentar uma grandeza física e me pergunta para onde e faz sentido a pergunta, então ela é uma grandeza vetorial. Resumindo, as grandezas vetoriais não basta falar módulo e unidade, tem que falar módulo, unidade, direção e sentido. 4 informações. Se eu falo para ti que, uau, ontem eu corri 2 km para exibir que eu estou fazendo muito exercício, é mentira, tá gente? Mas se eu tivesse tempo, eu corri 2 km. Ou seja, eu só estou querendo te dizer o quanto eu caminhei. Tu não vai ficar, mas para onde que tu caminhou? Professor, foi 2 km para a esquerda ou para a direita? Não vai fazer diferença, né, no exercício que eu fiz e que eu estou comentando com vocês. Nesse caso, eu estaria falando de um deslocamento escalar. Eu só estou preocupado com o quanto eu andei. Agora, se eu quero te dizer que a partir dessa posição eu vou andar 2 metros, aí eu te digo, eu vou me deslocar 2 metros a partir daqui. Faz sentido, né, tu perguntar para onde tu vai? Vai andar 2 metros na horizontal para frente, 2 metros na horizontal para a tua esquerda, ou seja, deslocamento escalar não importa qual foi o caminho percorrido, porque teoricamente a gente até sabe qual é esse caminho percorrido. Lá na Beira-Mar Norte, em Florianópolis, onde o pessoal caminha geralmente, né, entre os carros, aquele ar puro, maravilhoso. Aí então, eu falo, pô cara, corri 5 km lá na Beira-Mar. Como já tem a trajetória da Beira-Mar definida, não fica importante eu dizer para onde é que eu estava indo. Porém, eu saí desta posição, andei 8 metros para a direita e depois andei 6 metros perpendicularmente para baixo. Nesse caso, se eu perguntar qual foi o deslocamento, aí vai ser um vetor. Vai ser um vetor que sai da origem e vai até a chegada. Então esse aí é que seria o vetor deslocamento. Alguém arriscaria quanto vale esse vetor deslocamento? 10, né? Famoso triângulo 3, 4, 5. Multiplica por 2, 6, 8, 10. E eu cheguei a comentar, pelo que eu vi no caderno da colega, eu cheguei a comentar esses 2 detalhes, né? Velocidade média e velocidade escalar média. Cheguei a fazer esse comentário? Vamos supor então que nessa trajetória aqui, nesse meu deslocamento, isso tenha ocorrido em 10 segundos. Isso tenha ocorrido em 10 segundos. Me ajudem, qual vai ser a velocidade média e a velocidade escalar média? Observe que a velocidade média é uma grandeza vetorial, tem a setinha em cima da letra. Velocidade escalar média, por ser uma grandeza escalar, não necessita da setinha em cima. Como é que fica? Deixa eu ver. Se eu for tirar pelo deslocamento, a galera já percebeu que deslocamento ou fazendo Pitágoras ou lembrando aquele famoso triângulo 3, 4, 5, basta multiplicar todos por 2, tu obtém hipotenusa que vale 10, que é o deslocamento. E se eu for calcular então velocidade média, que é uma grandeza vetorial, ficaria no módulo do deslocamento que foi 10 metros em 10 segundos, daria uma velocidade média, o módulo da velocidade média ficaria 1 metro por segundo. Já se eu fosse fazer a velocidade escalar média,
Velocidade escalar é o quanto o cara percorreu ao longo da trajetória normal dele, não em linha reta. Esse cara andou 8 metros, depois 6 metros. Ele andou ao todo 14 metros, concorda comigo? Nos mesmos 10 segundos. Então a velocidade média dele, escalar média, deu 1,4 metros por segundo. Outra coisa que é absurda, meu. Se esse sujeito vai e volta, se ele vai e volta, tanto a velocidade média quanto a velocidade escalar média dão 0. O que parece que não faz sentido no nosso dia a dia isso, né? Como assim, se o cara andou 14 metros, tu está dizendo que ele está parado? Não andou. Pois é, cara, na física, quando a gente vai calcular a velocidade média em uma certa situação, se tu pede a velocidade média de ida e volta, eu não tenho o que fazer, eu tenho que respeitar a física. O deslocamento foi 0 na ida e na volta, e a distância e a velocidade e o deslocamento escalar também foi 0. Se tu não quiser perder então a informação, tu deves perguntar um pouco diferente. Qual foi a velocidade média na ida? Aí tu vai ter a velocidade média bonitinho. Qual foi a velocidade média na volta? Aí tu vai ter a velocidade verdadeira na volta. No vestibular a gente pergunta a velocidade de ida e volta, a velocidade média, porque o aluno que não estudou física, ele não consegue acreditar que deu 0. Mesmo que o cara tenha ido na velocidade da luz, a velocidade média deu 0, porque foi e voltou. Então deslocamento e deslocamento escalar deu 0. Eu acho que foi mais ou menos até aí que a gente foi, né? Eu cheguei a falar um exemplo do carinha que faz um certo trecho com uma velocidade e outro trecho com outra velocidade. Cheguei a mostrar para vocês esse exemplo? Não, né? Pois então, quando eu fui dando as outras aulas e fui me ambientando com o material, foram surgindo dúvidas e aí nas aulas depois de vocês eu já coloquei esse exemplo. Por isso que eu te recomendo, né, quando for olhar uma aula, de repente olhar de uma outra turma, não da tua, porque talvez seja mais enriquecedor para ti. Vamos então para uma parte nova, começar devagarzinho com algo novo.